Maria vita in morte suo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos ao canal Tietos Fidelium. Eu sou o Leonardo. Salve Maria, Marcel, tudo bem? Salve Maria, Leonardo, tudo bem? Tudo bem a todos aí? Vamos aí para mais um vídeo no canal, né, cara? Pois é, essa semana a gente não teve nenhum convidado porque a gente achou que o padre poderia vir, né? Ele O padre não Gabriel, pôde. só que não pôde, muitos afazeres. Então, talvez semana que vem ele vai estar aqui conosco. E para não deixar o canal sem vídeo, a gente resolveu fazer um vídeo, um bate-papo aqui entre somente eu e o Leonardo. E também aproveitar aí, pessoal, quem tiver vontade de dar o testemunho, que quiser participar aqui conosco no nosso canal, pode entrar em contato comigo aí, né? Vou pedir pro Leonardo disponibilizar meu WhatsApp aí, para quem é sedevacantista, quiser falar alguma coisa, quiser ajudar no canal, quiser dar testemunho, nós estamos aqui de portas abertas. Nosso canal está de portas abertas para vocês também. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ter o Padre Gabriel aqui conosco também, para nos trazer bastante informação acerca do sedevacantismo e também contar um pouco da sua história conosco. Com certeza. Então, Marcel, como a gente já havia conversado, nossa proposta hoje é a gente trazer algumas informações acerca de como está a igreja hoje, né? A igreja católica, a nova igreja católica. Falamos muito aí sobre sedevacantismo, Concílio Vaticano II, mas não chegamos a mostrar realmente imagens, né, de como está a igreja católica. Então, vamos ver se a gente faz isso hoje, né? Porque quando a gente estava na nova igreja, a gente viu muitas coisas acontecerem lá dentro, principalmente aqui nessa nossa diocese, né? Essa questão de comportamento dos padres, né? As missas novas, né? Também missas totalmente sacrílegas, missas afro, e a gente sabe que tudo isso aí é consequência, né? Consequência do que houve, né? Lá na década de 60, que foi o Concílio Vaticano II, que deu essa abertura, né? Para esses padres, né? Se comportarem dessa forma, né? Para que nós tivéssemos missas celebradas dessa forma totalmente absurda, né? Hoje a gente vê, igual aqui está tendo muito, né, na nossa diocese, missa sertaneja, É verdade isso aí, né, cara? missa afro, na época afro. que eu estava na RCC, eu lembro de ter uma vez ido numa igreja e os caras lá, o padre lá todo fantasiado, sei lá, com uma boina totalmente toda colorida, o pessoal servindo pipoca no altar. Eu lembro disso aí na hora da paz. Caramba, não é pra rir não, né, cara? Mas tem hora Não, que... chega a ser cômico. A gente Verdade. para ser cômico, porque eu vivi isso daqui. E a gente na época, apesar de nós não, na época não, nós não éramos sedevacantistas, mas nós prezávamos pela fé católica, né? E a gente via que aquilo ali era totalmente fora da fé católica, fora do que a gente espera de catolicismo. E a gente presenciava e a gente até denunciava, né? Você via coisas absurdas. Por exemplo, na hora da paz, em vez das pessoas darem paz umas às outras, né? Como acontece nas missas novas, a pessoa falava axé. Axé. E tinha as musiquinhas, né? As musiquinhas de missa afro, que tinha uma letra que falava assim, pela força do axé, o Senhor é santo. Não sei se você lembra dessa música. Eu lembro dessa música aí, Então, cara. assim, uma coisa totalmente absurda. E quem deu espaço para esses tipos de coisas bizarras, né, foi o Concílio Vaticano II que permitiu essas Exatamente. coisas. Né? Esse ecumenismo dele em forma de sincretismo religioso, né? Exatamente. Essa mistura total aí. A gente viu isso, a gente presenciou isso. Então, o que a gente vai mostrar aqui não é coisas que a gente não presenciou, coisas que nós vimos. Verdade, nós vimos. Só que nós estávamos lá, né? A gente não sabia que existia. A gente até não concordava com aquilo, mas A gente não tinha saído, né? acreditava ainda que era igreja católica, né? Exatamente, porque apesar de tudo isso, nós criamos, né, muito, né, nos sacramentos, né? Nós tínhamos a crença verdadeira que a Igreja Católica era a única igreja, era a Igreja de Cristo. Então, isso talvez, né, essa situação poderia ter nos levado até o protestantismo, né? Se a gente for parar a pensar, né? E isso acontece com muitas pessoas, né, que não têm uma fé muito sedimentada, né? Elas acabam vendo essa situação acaba levando muitas pessoas para o protestantismo. Esse foi o grande serviço, né, da teologia da libertação, do catolicismo, né, da nova igreja, né, não do catolicismo verdadeiro, foi encher as igrejas protestantes.
E é isso aí, ó. Você tem até uns vídeos aí. Você falou da missa afro, vamos até colocar. Coloca aí o vídeo da missa afro. Lá em Aparecida do Norte, né? No santuário. Vai colocar aí pra gente poder ver. De quem dá a vida seja oferecida neste vinho e pão. É força que destrói a morte, clama nossa sorte, é ressurreição. Oh, recebe o Senhor. Aí, tá vendo? A pessoa lá no santuário de Aparecida do Norte, né? Em um monte de mulheres assim entrando com cesta cheio de frutas, de alimento. Quer dizer, na missa. Olha que absurdo, né, cara? As pessoas podem até falar assim, mas na minha paróquia não acontece assim. Tudo bem, na sua paróquia não acontece assim. Mas tem coisas que acontecem que às vezes nós não. Às vezes, pessoas que não são teólogas, né? Não entendem, né? Que foi a questão da alteração da fórmula da missa também, né? É, verdade. Isso aí são coisas mais escandalosas que a gente mostra para as pessoas que às vezes são mais leigas entenderem, né, o que aconteceu pós o concílio, o que aconteceu com a igreja. Isso é uma coisa mais escancarada. Mas tem coisas que às vezes a pessoa acha, porque não tem na sua paróquia essas missas, mas tem coisas na missa ali que foram alteradas que tornam a missa totalmente inválida. A questão da alteração da fórmula. Isso. E a gente sabe que acontece isso, que as missas não são válidas. Houve uma alteração da fórmula que comprometeu a questão do sacramento, né? Não só a forma, né? Porque para a missa acontecer, dentro do catolicismo a gente aprende isso, né? Você tem a matéria, a forma e a intenção. A intenção também foi modificada. Em vez de uma intenção de sacrifício, fala o quê? É o banquete, né? Virou o banquete protestante. Uma né? ceia protestante, exatamente. A missa justamente se tornou, né? A missa nova, ela se tornou uma ceia protestante, né? E a missa é sacrifício, é a atualização do sacrifício de Cristo, né? E até as palavras em relação a isso foram alteradas, né? São coisas que a gente não vai entrar aqui agora, mas para quem estuda mesmo a questão da liturgia, o que eles fizeram, as modificações, se tiver se for uma pessoa que tiver desprendida ali de qualquer tipo de orgulho ali para aceitar, vai chegar à conclusão de que realmente foi alterado. Verdade. Pode ir até colocando, enquanto o Marcelo vai falando, Arthur, coloca a foto da missa afro, tem uma foto também, para as pessoas verem que o alimento fica debaixo do altar. Pode ir complementando aí, Marcelo, que a foto vai aparecer aqui. Esses são só os exemplos, né, que a gente tem, mas tem outros exemplos. Se a gente for pesquisar na internet, tem a missa sertaneja, né? Olha lá, um monte de alimento, cara, olha lá. Ó. Pois é. Alface. Ih, rapaz, tem muita coisa ali debaixo do altar ali. Eu não sou da época da missa sertaneja, não, mas eu sei que está acontecendo bastante ultimamente a missa sertaneja. Que eles chamam de missas enculturadas, né? Isso veio, o concílio. Não sei bem se foi o concílio que autorizou esse tipo de missa. Mas eu lembro que o pessoal falava muito sobre essas missas enculturadas, né? Uma coisa que é totalmente absurda, que altera mais ainda a essência da missa, né? De sempre, que é a missa que nós nós vamos, né? Que é a missa tridentina, né? A missa que nós participamos. Alterou totalmente, né? Então, praticamente você vê claramente nesses exemplos, né? Não só da missa, mas de vários exemplos, que se estabeleceu uma igreja totalmente diferente, que não é a igreja católica. Né? Sim. Por isso que nós nos negamos a participar desse tipo de missa, de aceitar esse concílio e tudo que vem dele, né? Não só a questão da missa, né? Mas as ordens, os sacramentos, tudo que vem desse concílio, tudo que vem como consequência, nós negamos a participar, né? Porque é uma coisa muito diferente do que é a verdadeira igreja, né? A igreja dos nossos avós, né? A igreja dos santos, né? De Santa Teresinha, né? Houve uma alteração muito grande, muito significativa, que qualquer pessoa bem intencionada ali vai chegar à conclusão de que
não é a Igreja Católica, é uma igreja Verdade. totalmente diferente, né? Exatamente. Essa mudança, ela vem de baixo ela atingiu até a questão do papado, né? É. E antes da gente entrar no papado, eu queria mostrar também umas imagens. Isso quando eu vi, eu fiquei até impressionado, a sala de Paulo VI. Coloca aí, Arthur, aqui mostra que é o formato de uma cobra mesmo. Olha que impressionante. Eu peguei até uma foto que faz a comparação, né? A parte de cima ali, vou relatar para você que você não consegue visualizar, né? Uhum. É bom explicar para quem não assistiu o testemunho, o Marcel, ele é deficiente visual, né? Você até eu falei no último explicou, testemunho. então tem que relatar para você. Então, na parte de cima ali, ó, superior da tela esquerda, você tem a sala por fora. Aí tem uma foto da cobra do lado. Olha a semelhança, é muito idêntico. O formato até por fora da sala da cobra. Aí embaixo, no meio, tem a sala por dentro. Você vê os dois olhos da cobra do lado para o outro, os dentes lá na frente, e a foto da cobra tá embaixo, ó, mostrando que é idêntico, cara. O corredor ali onde fica as cadeiras é como se fosse a língua da cobra. E o interessante é que lá no fundo onde fica a parte onde o Papa realizava suas audiências, é onde tem a foto de Jesus. Quer ver? Coloca aí. Olha a foto que eles colocaram lá no fundo que fica na boca da cobra. O Arthur vai colocar ali, ó. É impressionante isso aí, rapaz. São os frutos da nova Ah lá, igreja. olha, um Jesus totalmente desfigurado e um monte de imagens que parece que tipo assim, rapaz, como é que eu posso te falar? Caveiras, sei lá, como se fossem demônios mesmo, querendo engolir Jesus. E o Papa ali, olha lá, o Papa ali dando as suas audiências. Olha que terrível, rapaz. Impressionante essas imagens aí, Marcel. Isso aí é consequência, né? Mais uma das consequências, né, dessa nova igreja, né? A gente sabe que quem estuda sabe que foi o objetivo desses satanistas aí de infiltrar dentro da igreja, né? São vários planos que foram descobertos na época, né? De infiltração satânica dentro da igreja. A gente tem vários documentos que provam isso. Tem testemunhos também que falam que João 23, que é o Montini, Roncalli, né? Que ele era maçom, né? Inclusive, quando ele foi eleito, né? Entre aspas, né? Ele foi eleito, ele recebeu cumprimentos de uma loja maçônica da Itália, acho que foi da Itália, se não me engano, e tem testemunhos, né? O próprio do senhor do nosso amigo saudoso senhor Arai Daniele, quando esteve aqui em Volta Redonda, ele testemunhou pessoalmente que o Roncalli, ele era maçom, né? Sim. E isso também prova, né, que houve essa infiltração maçônica dentro da igreja, né, dentro do concílio e também na eleição do Papa, né, que foi que me parece que teve um relato, você até que me mostrou uma vez, de uma pessoa que foi meio informal a conversa, né, que estava indo embora no carro e a pessoa falou que não seria o cardeal Siri, que seria o Papa. Teve umas polêmicas com relação a isso aí, né? O pessoal fala que seria o cardeal Siri, mas eu não acredito também, porque o cardeal Siri depois ele acabou... Ele poderia ter denunciado, né? Sim. Se tivesse acontecido alguma fraude ali na eleição, ele poderia ter denunciado, e ele se aliou à nova igreja também, né? É tem verdade, que admitir isso, tem esse né? detalhe. Tem fotos e tudo, ele ficou aliado com a igreja. Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu ali, mas o que na época falam que não falam não, né? Tem fontes, né? Que tem reportagens, tem capa de jornal, que na eleição teve a fumaça branca, né? E depois as pessoas acharam ali, foi logo no dia seguinte do conclave, né? Alguns dias depois que Pio XII tinha morrido, logo depois do conclave saiu a fumaça branca ali, um dia depois, se eu não me engano, e as pessoas todas acharam que tinha sido eleito um Papa, e depois saiu a fumaça preta, e as pessoas ficaram sem entender, aí depois de 2, 3 dias que veio o João 23 como Papa. Por isso que as pessoas têm essa teoria conspiratória aí que fala que houve uma fraude ali dentro, fraude, né? no conclave, né? Mas isso aí é tudo consequência. É igual você falou, isso afetou o papado, lógico, né?
E A revolução dentro da igreja, essa revolução ela veio lá dos seminários, ela começou nos seminários, né? Você vê vários documentos, tem lá o Master Plan, né? Não sei se você lembra. lembro, a gente falava muito sobre isso, né, na época. Os protocolos, sabe, Sião, que fala desse plano também, de infiltrar ali, né, diz que a KGB também infiltrou muitos seminaristas, comunistas ali, falsos judeus convertidos também falam isso aí. E infiltrou até chegar lá no papado e estabelecer uma nova igreja. Uma igreja que não é a igreja católica, né? E tanto que houve uma resistência, né, durante o concílio, né? Teve a resistência de Monsenhor Lefebvre, teve vários bispos, né? Teve um grupo resistindo, porque era claro e evidente que para todos que tinham boa intenção ali, que eram católicos, que amavam a doutrina e a fé católica, que estava se estabelecendo uma igreja que não era a igreja católica, né? Tanto que esse movimento cresceu, né? Hoje a gente tem a fraternidade, e teve também a gente aqui, né? Se a gente for parar para pensar, né? Na época do Gustavo Corsão também foi um brasileiro, ele era um colunista do jornal o Globo, muito católico também, que ele não aceitou também essas mudanças, né? Vários católicos na época não aceitaram as mudanças. E teve também o Dr. Homero, também na época, né? Dr. Homero já é bem idoso, inclusive ele ainda está vivo, né? Desse pessoal da antiga aí, acho que é um dos poucos que está vivo ainda, é o Dr. Homero. Dr. Homero, Juas. E teve essa resistência também. E se estabeleceu aqui, né, o nosso grupo. Né? O primeiro encontro sedevacantista do Brasil foi em 2008, né? Aquele encontro que nós Amparo, fizemos, né? Lá em Se Amparo. for parar para pensar. E tinha bastante gente, né? Você lembra? Muita gente. Tinha umas 30 pessoas, eu acho. E hoje, muitos dali a gente esse encontro, nem sabe onde está. Esse encontro que aconteceu no distrito de Barra Mansa, de Amparo, né? Que é um distrito de Barra Mansa, foi com o Monsenhor Pivarunas. Ele esteve aqui no Brasil. Foi a primeira vez que o Padre Espina... Padre Espina, que hoje é Monsenhor Espina, bispo, né? É bispo. Foi a primeira vez que a gente organizou esse encontro, esse grande encontro, que foi o primeiro encontro sedevacantista do Brasil, essa é a verdade. Eu lembro que até o senhor Araí, que já faleceu, também. Estava nesse dia. E tinha gente do Brasil inteiro nessa Verdade. A gente tem documentos, né? A gente tem fotos, a gente tem áudios, né? Que eu não trouxe hoje aqui pra gente mostrar. Vamos ver se quando a gente fizer com o padre... a gente traz essas imagens aí. Porque nesse encontro nem o Padre Gabriel estava, né? Verdade, nem o padre estava, ele cara. não tinha ainda conhecido a gente. Ele foi num outro encontro que a gente fez ali em Amparo também, só que ele era uma outra fazenda, outro local ali. Outro local, né? Ele chegou depois, né? Mas muitas daquelas pessoas que estavam lá, algumas ficaram pelo caminho, né? Apesar de ter bastante gente, algumas ficaram pelo caminho. Mas a gente está resistindo e o sedevacantista está crescendo bastante no Brasil, né? Se for para pensar, né? Crescendo no Nordeste, no Sul, São Paulo, tem muito maior do que naquela época, né? Porque naquela época era somente a gente. Né? Hoje, igual você falou, Ceará, Brasília, né? Fortaleza ou Ceará? Acho que é em Fortaleza, né? Acho que é Fortaleza. Brasília. E naquela época, se a gente for parar para pensar em 2008, não tinha ninguém, era só nós mesmos. Conhecemos ali o Dr. Homero, foi o primeiro contato sedevacantista que a gente teve, né? Foi o Dr. Homero. Mas assim, também como a gente... Às vezes a coisa fica difícil, né? Porque a gente não tem um padre, né? A gente não tinha um padre na época. A gente tinha o Padre Espina, que vinha esporadicamente, né? Vinha da Argentina. Então, assim, é difícil às vezes você arrebanhar pessoas quando você não tem um padre, uma capela, né? Fica muito difícil. E hoje... né, hoje estamos tendo padres, né, sedivacantistas, né, você vê vários exemplos hoje no Brasil, antes a gente não tinha ninguém, né. O primeiro padre está crescendo. O primeiro padre sedivacantista brasileiro foi o Padre Gabriel, né, que eu saiba, né. Que eu saiba também, né? Que talvez tenha sido o Padre Leandro também, que saiu da fraternidade, ou o Padre Rodrigo na época. Mas o Padre Leandro foi depois do Padre Gabriel, né? Depois, eu não sei se quando o Padre Gabriel foi ordenado, se já às vezes ele já estava com esse pensamento também, né? A gente não conhecia. Então, a ordenação do Padre Gabriel trouxe bastante gente pro lado do Sede, já está trazendo bastante gente. Verdade. Né? Não só o Padre Gabriel, né? Alguns outros padres que estão vindo da nova igreja, né? Tem os padres, né, do Monsenhor Rodrigo, tem o pessoal do Padre Leandro, então tá assim. E também os absurdos que são feitos pelo atual, digamos, Papa, entre aspas, isso também colabora com o sedivacantismo. Né? Já que você tocou nesse assunto, vamos colocar alguns vídeos aqui dos papas,
Coloca primeiro aí pra gente, interessante. eu vou colocar aqui e eu vou narrar pra você, de João Paulo II. Olha as atitudes, né? Por que que a gente chega a essa conclusão, né? Por que o sede-vacantismo cresce cada vez mais? Né? Também não tem como, né? Nessas atitudes aqui fica difícil mesmo você falar que é católico, né? Fica óbvio, né? Bota aí. Esperar ele colocar no jeito ali. Aí, eu vou narrar pra você, ó. Ele bebendo cálice de ritual pagão, João Paulo II, ó, bebendo cálice lá. E aí os protestantes usam isso contra a gente. Ela né? recebendo o Comparação, sinal de né? Shiva na testa. De novo, olha lá, recebendo o sinal de Shiva de novo na testa, vai receber ali. Olha, isso é atitude de católico, né? Não, você como católico, você faria uma coisa dessa? É. Vamos parar a pensar. Ah, não, ele tá ali porque ele tá sendo ecumênico. Poxa, mas espera aí. Vamos pensar em São Francisco de Assis. Né? Vamos pensar Exatamente. vamos Olha lá, pensar- ó, beijando o livro do Alcorão. É um absurdo Os isso aí. muçulmanos que não aceitam Jesus como Deus. Pois é. Como é que pode isso? Agora, quantos santos morreram, foram mártires, por não queimar incenso a pagão, né? Verdade. Tem histórias, né? Eu lembro que, acho que o Dr. Mera contava essa história, acho que uma santa que se negou a acender um incenso, né? Ela foi presa, né? Porque antigamente tinha muito aqueles estados Sim. que a religião pagã, né? Era um estado totalmente pagão, e muitos santos eram capturados, né? Por proferir a fé diferente do estado. E esses santos, às vezes eles ofereciam ao santo, né? No caso era uma santa, falaram assim, não, vem aqui, faz o seguinte, acende só um incenso aqui, que a gente te libera, só para as pessoas verem que você serve a nossa religião. E essa santa, na época, ela se negou e foi morta, foi condenada à pena de morte. Agora, de que vale o mártir, o sangue desses santos, diante de uma pessoa fazendo um negócio desse aí? Das beber pessoas- cálice pagão, Se ele for- sinal de Shiva. Se ele for de fato papa, de que vale o sangue desses mártires? Verdade. Né? As Sem pessoas, dúvida. será que não questionam isso? E os macabeus, né, se a gente for olhar no Antigo Testamento, que se negaram a comer carne de porco, né, porque no judaísmo era uma coisa totalmente proibida, e na época a região era judaica, eles foram mortos por não terem aceitado a comer a carne de porco. Que na época eu não sei, eu tenho que ler na Bíblia, mas tem lá a história de Macabeus. Eles foram mortos por não aceitar comerem essa carne, né, que eles consideravam impuras. Agora pensa esse dito Papa bebendo esse cálice pagão aí. Né? Então é uma coisa totalmente acatólica, anticatólica. Não tem como um católico, se você for católico mesmo, você que está assistindo a gente, se pergunte se você como católico você faria isso. Exatamente. Você como católico, você ir lá no centro de macumba, ia beber lá o que eles te oferecem? Você pisaria... Sabendo que aquilo é errado, Você né? pisaria num terreiro de macumba? Você ia lá comer pipoca da macumba? Você como católico, você faria isso? Não seria uma coisa totalmente anticatólica? Então, se para um papa, para ele ser papa, ele deve ser católico, é obrigatório ele ser católico, como é que João Paulo II foi papa? Com esse comportamento de anticatólico? A gente sabe que isso aí... a coisa já vem de antes, né? O João Paulo II foi só mais um que não foi papa, né? Agora, se a gente for ver exemplos, Francisco tem um cardápio de exemplos aí também, né? Vamos colocar aqui, ó, vídeos também. Coloca aí Francisco com Lula, né? O Bergoglio, Francisco, ele tem ajudado bastante o site Ó, vacatismo. ele vai botar aí, Marcel, ó. Bota aí. Bota aí. Como vai? A igreja mesmo. Ancora vivo, todavía vivo. Entendi. Essa é Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré. Aqui movimenta mais de 3 milhões de pessoas durante o Círio de Nazaré. E eu queria Muy hermoso. Muito lindo. Muchas gracias. Como? presidente Lula. Ah, esse aqui é um artista de Pernambuco. Yo refresco esto. Estamos en tiempo de guerra Já que estamos em tempo y la de paz es muy frágil. guerra, e a paz é muito fraca, muito frágil. Yo le voy a regalar esto que hacemos nosotros aquí en nuestros talleres. Eu queria lhe deixar aí Frágil. e a afirmação que Para este año, a mensagem do Papa deste ano. que hoy se lo... Você Aí, tá vendo? Viu ele ali com Lula? Pois é, o Francisco, né, o Bergoglio Francisco,
ele, com esse cardápio aí dessas atitudes que ele vem cometendo, isso tem trazido muitos fiéis para o lado do sede-vacantismo. Muitos fiéis. Tem até sede-vacantistas aí que são chamados neo-sede-vacantistas, que falam que Bento XVI que é o verdadeiro Papa, né? Mas tem várias situações, né, desse vamos colocar uma sequência de vídeos aí. Agora ele com aquele ditador. Coloca aí também esse vídeo. Tem vários, né? Ditador de Cuba, né? Isso. Santidad, un Me placer encanta, verlo. me encanta que A mí también. Qué bueno verlo recuperado. a mitad camino, porque todavía tengo los puntos. Muchas gracias por este encuentro. No, por favor, adelante. ¿Cómo estás? Mi esposa, Un placer. Un gusto conocerla. una admiradora suya. Le quiero mucho. Un Reci- gusto infinito Tíreme conocerla. tíreme alguna oración de vez en cuando. Muy bien. Le pido igual. No, y realmente respondió bien. Son esas cosas que agarran a la vejez, adherencia, le llaman. Esse é um Aí, exemplo viu, aí aí, ó. do ditador de Cuba, né, gente? E, poxa, como é que pode, né? Você vê o Papa, né, o dito Papa, recebendo o Lula cheio de sorrisinho, né? Com toda a pompa ali, né? E também recebendo o ditador de Cuba, né? São essas pessoas que servem o comunismo, né? Pessoas que defendem a bandeira do comunismo e do socialismo, né? Como é que uma pessoa que se diz Papa pode receber essas pessoas do jeito que ele recebe, né? Pessoas totalmente favoráveis a tudo que é imoral, né? Tudo que é anti-católico, essas pessoas se defendem, né? O Lula, a gente sabe que defendeu o aborto durante a campanha. Esse outro aí, o Miguel, esqueci o sobrenome dele, que é o que sucedeu os irmãos Castros, também persegue os cubanos, né? Defende a bandeira socialista. Então, assim, a gente vê os papas antigos, né? Os verdadeiros papas que tanto lutaram contra o comunismo, né? Tem o exemplo de Leão XIII, de Pio XII, né? que inclusive tem uma carta que penaliza, né, aqueles que defendem o comunismo, o socialismo, com a pena de excomunhão, né? Se você der qualquer apoio ao comunismo, ao socialismo, você é excomungado, né? Se você vota num partido comunista, com plena consciência, você é excomungado. Então, como é que uma pessoa que se diz papa, que se diz católica, pode tomar atitudes como essas, né? Eu, como católico, mesmo. eu jamais eu jamais receberia o Lula na minha casa. Jamais. Você, como católico, se pergunte, né, se você faria uma coisa dessas. Jamais. Ainda mais um ditador, né, que é esse Miguel aí, de Cuba. Uma pessoa que perseguiu vários cubanos. Vários cubanos foram mortos, né? E o interessante, né, Marcel? É que parece que ele faz um tratamento diferenciado. Quer ver? Coloca um vídeo dele recebendo o Donald Trump. Porque né? assim, vamos falar. Marcel, deixa eu falar antes. Antes de colocar, então vai. Tem que explicar. O Trump, eu não tô falando, a gente não está defendendo o Trump aqui, que o Trump verdade. é um exemplo de pessoa, de católico. Exatamente, foi bom você entrar nesse detalhe aí. É porque o Trump, por mais, né, a pessoa que ele seja, né, ele é político. A gente aqui não está fazendo política. Mas é uma pessoa que é contra o aborto, vamos falar a verdade. Ele já defendeu, ele é pró-vida, né? Digamos assim, então só no campo da questão moral. E ele defende pautas que é muito mais, na questão moral, muito mais parecidas, né, com a pauta dos católicos do que esses ditadores, né? E a gente sabe que esse Papa, né, esse pseudo-Papa, ele é simpatizante desse pessoal do lado do esquerdismo. Pessoal da esquerda. Tanto que o tratamento com o Trump é diferente, porque o Trump ele é um conservador, digamos assim, um cara mais conservador. Preza, né, alguns valores mais pro lado católico, né? Não que ele seja católico, né? Não que ele seja, eu nem sei se ele é qual a religião dele. Verdade. Mas é um cara de direita, digamos assim, né? Que é mais próximo daquilo que a gente defende, né, nas questões morais. E a recepção é totalmente diferente, né? Você vê quer ver, ó? Bota aí. The olive tree, which is a symbol of the peace, with two branches. Y aquí está la división de You la have the guerra. division of war in the middle, Y el olivo and the olive lentamente tree is hacia la paz. slowly trying to bring them together in peace. We can use peace. Poderíamos usar esta paz. Tenemos tanto necesidad. Mis mejores deseos para That is my que desire. usted pueda
said that this can be another business for peace. Olha lá, viu? Muito mais sério, né? Cumprimentou na mão, nada de tapinha, de abraço, nada disso, né? Na época, eu lembro quando o Trump esteve no Vaticano, até a imprensa falou que o Francisco recebeu o Papa de cara fechada, o pessoal falou isso aí, comparou umas fotos, teve essa situação. Então, e também, não sei se você lembra também quando ele teve aqui na Bolívia, não foi? Ele ganhou ele ganhou um presente do presidente acho que foi na Bolívia. Que era o Cristo crucificado símbolos. Era um crucifixo, né? Na verdade não era um crucifixo, né? Era o martelo, né? Da foice e o martelo. E Cristo estava crucificado naquele símbolo socialista. Caramba. E foi dado a ele esse presente, né? Esse sacrilégio, né? E ele recebeu o presente, né? Como se fosse uma coisa normal, né? Sendo que era natural, era um né? símbolo totalmente sacrílego, né? O Cristo crucificado na foice lá, no martelo da bandeira do socialismo, né? Do comunismo, né? A gente sabe que é uma ideologia totalmente perversa, uma ideologia totalmente anticatólica, né? Se a gente for pensar nos países que aderiram ao comunismo, ao socialismo, a gente sabe que são países que proibiram, né, a prática da fé católica. O próprio Marx falava, porque a religião do povo falava que o ópio do povo, né, a fé era o ópio do povo, né? Tem uma frase, né, famosa dele acerca disso daí. Agora, como é que vem um papa aí e dá de mãos dadas com esses difícil aceitar uma coisa dessa. Por isso o sedvacantismo está crescendo, porque fica muito. óbvio. Porque assim, às vezes as pessoas, quem é mais, assim, a gente sabe que aqui ninguém é teólogo, né? Eu não sou teólogo, o Leonardo não é teólogo, e a maioria das pessoas não são teólogas, né? Então, às vezes as pessoas que entendem mais da fé da doutrina católica, elas chegam à conclusão, se aprofundando, né, nos estudos, né? Você estudando os sacramentos, as formas dos sacramentos, a pessoa chega a essa conclusão. Mas às vezes tem pessoas que são mais simples, né, que não têm tanto estudo, que diante dessas situações que ficam óbvias, né, que transparece tudo isso, né, se tornam sedvacantistas. Então Deus está mostrando, né, no que acontece hoje, que a igreja realmente não tem um papa. Esse sujeito não pode ser papa. Então, assim, não precisa você ser teólogo para chegar a essa conclusão. Não precisa você ser um grande estudioso para chegar a essa conclusão. Tá óbvia. Hoje em dia está muito óbvio. Por isso que hoje Francisco, né, você vê, ele aderiu à pauta ambientalista, né, ele teve uma carta, né, que ele lançou que fala do ambientalismo. A gente sabe que o ambientalismo é uma pauta totalmente esquerdista, né, que é totalmente anticristã, essa questão do ambientalismo. Então tanto que, você vê cursos, né, sobre direito ambiental, sobre questões ambientais, o pessoal usa a carta do Francisco, cara, para ensinar as pessoas sobre ambientalismo. Então, assim, a coisa é muito evidente. Aqui a gente não está aqui falando para pessoas que são teólogas, não, é para o leigo simples, né? A gente está mostrando isso daí para as pessoas que a coisa é muito óbvia, né? A igreja está sem o Papa e isso tudo é consequência lá que aconteceu lá na década de 60, né? Lá no início, lá quando João XXIII foi eleito, né? E veio como subsequência, como consequência veio o Concílio Vaticano II e todas as consequências essa ruptura aí, que né, veio, né? Desde então, né? A coisa só tem piorado. Verdade. E a gente denuncia essas coisas porque a gente sabe que ele não é católico, que ele não é papa, né? A gente poderia muito bem lavar as mãos, seguir nossa fé católica, ir na missa, mas a gente denuncia essas coisas para abrir os olhos das pessoas que estão lá dentro, alertar, né? bem intencionadas, que a gente sabe que tem muitas pessoas bem intencionadas dentro da igreja hoje, da nova igreja. A gente foi da RCC, né, no vídeo passado, né, que a gente contou um pouco do nosso testemunho, a gente disse para vocês que nós fomos da RCC. E lá dentro tinha muitas pessoas bem intencionadas, a gente lembra disso, né? A nova igreja tem muitas pessoas bem intencionadas, então a gente faz essas denúncias, né, hoje no nosso canal para trazer essas pessoas, né, para quem sabe essas pessoas diante desta obviedade, né, abrir os olhos, né? Para que elas venham para a verdadeira igreja, que elas venham para o verdadeiro sacramento, né, que elas venham para os verdadeiros padres, que elas venham para a verdadeira confissão, né? E sair dessa falsa igreja, né? Essa igreja que virou uma igreja protestante, uma igreja que não é católica, né? Então a gente está aqui para abrir os olhos dessas pessoas, né?
Né, Leonardo? Com certeza. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa proposta de hoje nesse vídeo. Mostrar para vocês com imagens, né, fotos e comentar um pouco da igreja que a gente vê hoje, né? E aí, como o Marcel mesmo disse aqui, você analisando, pode dizer que é a igreja católica? É a igreja católica dos seus avós, lá da missa tridentina, do que ensinavam naquela época? Pode ser essa mesma igreja? Então você reflita nisso, né? Mas reflita com sinceridade, porque para abraçar também essa situação, você tem que estar aberto e pedir a Deus para que Deus te mostre a verdade e você esteja aberto para acolher a verdade. Então, reflita. E é isso aí que nós vemos hoje nessa nova igreja que está visível no mundo. Então, tire as suas conclusões. Então, ficamos por aqui. Até mais, Marcel. Leonardo, eu quero agradecer aí o pessoal também, antes de me despedir, do pessoal que tem comentado os nossos vídeos. Se inscrito no canal. Isso, se inscrito no canal. A gente pede aí para vocês continuarem comentando e reforçar o convite, né? Se você quer participar aqui conosco, pode ser qualquer lugar do Brasil, do mundo, quiser dar o seu testemunho, você que se tornou sedevacantista. E se você também, que é um estudioso, também quiser falar sobre algo, não precisa ser só sobre sedevacantismo, pode ser sobre qualquer coisa que tenha relacionamento com a fé católica, com o assunto da igreja, né? Pode ser sobre milagres, pode ser sobre qualquer coisa. Sinta-se à vontade, nossas portas estão abertas, nosso canal está aberto para você também. E eu me despeço a todos vocês e agradeço aí, muito obrigado aí e até a próxima aí. Então é isso, pessoal. Salve Maria e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Menia vita in morte